complementando, né, o que você comentou, você cuida mais da área financeira, e eu, normalmente, uma pergunta que me cai muito aqui no pessoal que tem a empresa, né, que é o médico que abriu o CNPJ para atender os 2, 3 hospitais que ele trabalha, né? Então, ele tem 3, 4 notinhas por mês. E aí ele fala, Bruno, quanto que eu tenho que tirar de Prolabore da empresa? Então, explicando, né? Prolabore, pessoal, primeira coisa, é como se fosse o salário do CLT. Quando você trabalha numa empresa e você tem um salário, você é CLT, então, a partir daquele salário que você está recebendo, se é R$2.000, você vai ter uma tributação de INSS e imposto de renda sobre esse valor. Aí você ganhou, você aumentou seu cargo, você foi para R$3.000. Então, você está sendo tributado de novo a mais por INSS e imposto de renda. Então, o salário é a base de cálculo do imposto que você vai ser tributado. Então, o Prolabore é a mesma coisa, é o salário do sócio. Só que uma das alternativas que o governo te permite como sócio é você escolher o quanto de Prolabore você quer recolher por mês. E aí você me fala, pô, Bruno, então quer dizer que se eu recolher um Prolabore alto, o meu INSS, o imposto de renda que vai incidir, vai ser alto. Exatamente. Quanto menor seu Prolabore, menor imposto você vai pagar. Aí você me fala, então vou pegar o menor Prolabore. Sim, você pode pegar o menor Prolabore, só que você tem que entender o seguinte. E aí, pessoal, se tiver dúvida, vai falando. O Prolabore, ele é base de cálculo para caso você, por exemplo, esteja com invalidez para ir trabalhar. Então, o governo vai te pagar. Se você está falando que você ganha R$1.000 por mês de salário de Prolabore, ele vai te pagar um auxílio de R$1.000, ou um pouquinho menor. Ah, se você, que eu comentei com uma cliente aqui nossa, você está pretendendo ter filho ano que vem? Ah, tô. Então aumenta o Prolabore. Para quê? Para você ter um salário maternidade mais alto. Então, tudo isso você tem que conversar com o seu contador. O Prolabore, ele é um investimento? Poderia ser um investimento se a gente estivesse falando num país de primeiro mundo, tá? Se a gente estivesse falando de uma Noruega da vida, que lá na frente, realmente, esse Prolabore que você arrecadou durante 30 anos, esse INSS que você pagou durante 30 anos, isso fosse reverter para você numa aposentadoria poupuda, né? Vamos dizer assim, uma aposentadoria alta. Mas assim, eu sempre indico para os meus clientes, primeira coisa, faça um Prolabore, que caso aconteça alguma coisa com você, você consiga pelo menos ficar confortável. Então, normalmente R$2.000, R$3.000, você vai pagar em torno aí de uns R$800 de imposto em cima desses R$3.000. Então, faz um Prolabore que vá de acordo com a sua vida, porque você não sabe o dia de amanhã. Porém, nunca acredite que a Previdência vai salvar a sua vida. Previdência do governo é a maior, infelizmente, né? A gente tem que falar isso, infelizmente, é uma das maiores enganações que existe. Você contribui a sua vida inteira para depois, no final, você ganhar um salário de R$2.000, R$3.000. Não tem garantia nenhuma, né? Hã? E não tem garantia nenhuma, né? Não, qual que é a garantia que daqui a 30 anos ainda vai ter a Previdência, né? Eu não acredito... Mudou o governo, daqui a 5 anos os caras mudam a regra de novo. Então, exatamente, infelizmente, eu tenho que orientar meus clientes sempre a recolher o Prolabore o mínimo possível. Porque a primeira coisa, você é jovem. Tá? Normalmente os médicos que estão abrindo empresa estão acabando de sair da residência, então estão de 35, 34, estão já fazendo suas clínicas, então ele é jovem. Então eu falo, cara, pega um salário mínimo. Não, ele é um pouco mais de idade, tem 40, 45, então já começa a pensar aumentar um pouquinho, 50, 55, quase 60, já estava na hora já de ter um Prolabore sobre o teto. Mas assim, infelizmente, Previdência hoje não é alternativa de investimento, nada, exato, zero. Exato. Assim, você não tem previsibilidade nenhuma. Aí só complementando, Prolabore é fiscal. Distribuição de lucro é outra coisa. Distribuição de lucro é a retirada que você faz da sua empresa, certo? Então, você teve um Prolabore de R$1.000. E aí, você fatura na sua empresa 15 mil. Aí eu falo, ô Bruno, eu basicamente, da minha empresa, eu gasto gasolina, alimentação e o Prolabore. Então, quer dizer que sobra, aí vamos dizer que sobra 13 mil. Então, a gente vai entender que R$1.000 é Prolabore, e R$13.000 é distribuição de lucro. A distribuição de lucro, ela é 100% isenta, tá? Hoje no Brasil, distribuição de lucro não existe tributação. Por quê? Porque você já foi tributado na hora que você emitiu a nota. Então, o que sobrar na última linha lá, o lucro, você manda para o sócio e é 100% isento esse valor, certo? Então, só uma explicação para... Brunão, baseado nisso... Outro assunto. Algumas vezes...